Glória a Deus. Cumprimento os irmãos capazes do Senhor. Irmãos, estou muito feliz de estar aqui nesse culto e quero agradecer a Deus por essa oportunidade, no nome de Jesus. Agradecer ao pastor Marcel também que me fez o convite. É muito bom estar com os irmãos. Eu vim aqui em janeiro, né? E tive a oportunidade de ministrar aqui e poder retornar hoje. Para mim é uma alegria muito grande. E retornar num culto que para mim é um tema muito importante, né? Falar sobre missões. E quero convidar os irmãos que trouxeram suas Bíblias, abram comigo em Marcos, capítulo 8, versículo 22. A minha tradução aqui é a NVT. Marcos 8, 22. Marcos 8, 22, diz assim a palavra do Senhor: Jesus cura um cego. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem, pôs a mão sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez e sua visão foi completamente restaurada. E ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje eu quero falar um pouco com os irmãos sobre a visão missionária. Um dia eu estava em casa, eu li esse texto e eu entendi ele igual você deve ter entendido também. Uma história de um homem que era cego, desenganado pela medicina, vivia sua vida já conformado com a situação que estava diante dele, mas um dia Jesus entrou no povoado que ele morava. Jesus entrou em Betsaida, e quando Jesus entrou ali, aquele homem que antes não tinha esperança, ouviu alguém falar com ele que havia um homem ali na cidade dele, que podia curar a enfermidade dele. Então pegaram aquele homem cego e levaram ele até Jesus, e a forma que Jesus reage com esse cego é muito interessante, porque é diferente dos outros, né? Jesus pega aquele homem cego pela mão, leva ele para um lugar à parte, só ele e Jesus cospe na cara daquele homem, nos olhos dele. E aí Jesus esfrega e pergunta: você enxerga alguma coisa? E aquele homem vira e fala assim: eu estou enxergando, mas eu olho para as pessoas e elas parecem árvores, eu não estou conseguindo enxergar direito. Então Jesus foi e colocou a mão sobre aquele homem pela segunda vez. E aí ele falou: agora eu consigo enxergar tudo com nitidez. E eu entendi essa história como você entendeu. Jesus fez mais um milagre. Só que um dia eu subi no monte, estava orando com um irmão meu lá de São Sebastião, a gente orando junto, e ele começou a orar assim: Senhor, abre os meus olhos para eu poder ver como o Senhor enxerga. Abre os meus olhos para eu poder ver as coisas nos mesmos olhos que o Senhor vê. E eu comecei a lembrar desse texto enquanto esse irmão estava orando. E aquilo começou a entrar no meu coração. E eu percebi que quando o assunto é missões, muitos de nós estamos com a nossa vida igual a desse cego. Por quê? Porque nós tivemos um encontro com Jesus, Jesus já tocou uma vez na nossa vida, nós recebemos um toque de Jesus, mas parece que em algumas coisas a gente ainda não enxerga como Deus enxerga. A gente ainda não consegue ver as coisas com nitidez, a gente não consegue ver com os olhos de Deus. E se nós nos encontramos nessa situação, nós precisamos de algo que esse cego também precisou. Nós precisamos de um segundo toque de Jesus. Se você está aqui nessa noite, é porque você já foi tocado por Deus uma vez.
Deus algum dia já encontrou com você, Deus já trabalhou na sua vida e Deus te trouxe aqui nesse lugar. Mas sobre o tema dessa noite, missões, pode ser que você precisa de um segundo toque de Deus aqui nesse lugar. Deus talvez precise te mostrar algumas coisas que você até acha que você está enxergando, mas Ele vai trazer ao nosso coração para mostrar que muitas coisas que a gente deveria ver com nitidez, a gente está enxergando um pouco embaçado. E Deus nesse lugar, nessa noite, vai tocar na nossa vida e fazer que a gente veja com os olhos do Senhor. A visão, ela é muito importante. Uma pessoa cega, ela não tem direção, ela não sabe direito para onde vai, ela vive na escuridão. E quando nós falamos de visão no mundo espiritual, ela também é importante, porque o próprio Jesus falou, os olhos são a lâmpada do corpo. Se você tem olhos bons, o seu corpo será luminoso, mas se você tem olhos maus, que grande trevas há sobre ti. E quando nós falamos de missões, tem algo que vai dar um norte da forma que a gente vai reagir a esse assunto, é a forma como a gente enxerga ele. E nessa noite eu quero apresentar algumas situações aqui, que vai mostrar para nós que nós precisamos de um segundo toque de Deus para poder enxergar como Ele enxerga. O primeiro, quando nós olhamos para o assunto missões e nós falamos assim, isso não é problema meu. Quando nós olhamos uma mulher como essa que testemunhou, que largou tudo para poder servir o Senhor, e hoje está com a sua vida no altar de Deus, e a gente olha e fala, isso não é problema meu. E quando eu penso a respeito disso, eu lembro da história de um homem que se chamava Neemias. E esse homem, ele estava bem empregado, ele tinha um bom emprego, ele era copeiro do rei, servia o rei ali na Medopérsia, estava com a sua vida estabilizada, e vivendo tranquilamente, bem empregado, construindo suas coisas, conquistando seus bens. Um dia, esse homem recebe uma visita do seu irmão Hanani, e o irmão dele chega lá, e ele pergunta, meu irmão, como está o povo lá em Jerusalém? E o irmão dele fala assim, até hoje a cidade não foi construída. O povo está vivendo sob humilhação, o povo está passando dificuldade. E aquilo poderia ter entrado num ouvido dele e saído no outro, porque a vida dele estava estabilizada. Ele estava a 1000 quilômetros de distância, ele poderia ter olhado para aquilo e falar, eu não posso fazer nada, isso não é problema meu. Mas quando ele ouviu que havia um povo de Deus que estava passando por dificuldade, quando aquela palavra bateu no coração dele, que havia um povo, que era o povo dele, que estava passando por aflições, aquilo entrou no coração dele como uma flecha, ele sentou no chão e começou a chorar. Porque ele percebeu que enquanto a vida dele estava indo tudo bem, estava estabilizado, havia um povo que servia o mesmo Deus e estava vivendo uma situação bem diferente. E ele começa a orar. E ele conhecia a Bíblia, ele cita para Deus Deuteronômio 30, versículo 5. Quando ele diz assim, Senhor, o Senhor falou que se a gente pecasse, o Senhor nos levaria para nações estrangeiras. E nós seríamos humilhados, mas o Senhor também falou que se nós nos arrependêssemos, o Senhor nos traria de volta e restauraria a nossa terra. Então, Senhor, eu sei que nós pecamos, mas eu estou aqui. E ele fala assim, me seja favorável diante do rei. E ele vai. E esse homem decide olhar aquela situação de uma forma diferente. Ele entendeu que se era uma causa de Deus, era uma causa dele também. E missões é uma causa de Deus. A missionária Kellen Gaspar, ela fala que não existe campo neutro em missões. Se você não ajuda, você já está atrapalhando. Não tem como a gente olhar para um assunto tão importante desse e falar assim, isso não é problema meu. Porque se isso é uma causa de Deus, isso deve ser uma causa que move o nosso coração. E se nós olhamos para esse assunto tão importante e falamos, isso não é um problema meu, porque talvez a nossa vida já está bem estabelecida, nós estamos construindo as nossas coisas, estamos ganhando nosso dinheiro, cursando a nossa faculdade, nós precisamos ter um toque de Deus nessa noite. Deus precisa abrir os nossos olhos para nós podermos enxergar igual Ele enxerga, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós precisamos de um segundo toque de Deus, quando ao falar de missões, missões só é um assunto do nosso futuro. É algo que nós olhamos, mas só está no nosso futuro. Nós iremos fazer, nós iremos programar, nós iremos evangelizar, e glória a Deus por estar no seu futuro. Só que, ao olhar para missões, nós não podemos enxergar missões só como um assunto futuro, porque existe uma necessidade real no nosso presente. Em João capítulo 4, versículo 35, Jesus está com seus discípulos, e de repente vem uma cidade inteira encontrar com Jesus. E Jesus vira para os discípulos e fala assim, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a ceifa,
Mas eu quero que vocês olhem, levanta os olhos e olhem para lá. A cidade estava chegando. Jesus vira e fala assim: os campos já estão brancos para a colheita. O que Jesus queria ensinar para eles? Missões não é um assunto só do futuro. Missões é algo que tem que ser vivido no presente e hoje aqui. Eles achavam que demorava 4 meses até eles fazerem a colheita, e Jesus já disse: os campos já estão brancos. E eu quero dizer para essa igreja nessa noite: existem pessoas aqui em Miraí que não vão suportar esperar 4 meses. Existem vidas aqui que 4 meses é muito para ela. Existem pessoas que estão pensando em suicidar. Existem jovens que estão entrando no mundo das drogas. Existem pessoas que estão no leito do hospital nesse momento. 4 meses para você que está bem é muito, mas pode ser pouco, mas para essas pessoas nessa situação, 4 meses pode ser tempo demais. Nós não podemos olhar para missões e adiar, porque pode ser tarde demais. O evangelho, e a palavra evangelho, é boa notícia, mas só é boa notícia se ele chegar a tempo. Se o evangelho chegar depois, ele já não é uma boa notícia mais. Imagina uma pessoa que está aqui em Miraí vivendo uma situação totalmente complicada, e o evangelho é uma boa notícia, porque o evangelho pode mudar a história dele. Mas isso só é uma boa notícia se chegar a tempo. Porque se chegar depois que morreu, se chegar depois que o casamento foi destruído, se chegar depois que aconteceu algo pior, o evangelho já não é uma boa notícia mais. E nós carregamos uma boa notícia, e missões tem que estar sim no nosso planejamento futuro, mas nós não podemos nos cegar às necessidades do tempo presente. Os campos estão brancos, e existe algo que nós precisamos fazer hoje, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Os nossos olhos precisam de um segundo toque de Jesus, quando nós desprezamos os pequenos começos. A obra missionária, ela é uma obra muito grande, mas ela não é executada grande inicialmente. A obra missionária sempre começa pequeno. Eu tive a oportunidade de visitar a Argentina e conhecer igrejas que começaram debaixo de árvores. Um pastor, um irmão, pregando, algumas vidas ouvindo. E depois dali surgiram congregações, e hoje tem um povo que serve ao Senhor. Mas quando começou de forma simples. E a obra missionária é um projeto que começa simples, começa pequeno, com poucos recursos, com pouca mão de obra, mas que depois vai ganhando forma. E se nós olhamos para a obra missionária, que é pequena talvez hoje, e a gente despreza esse início, os nossos olhos precisam ser tocados por Deus de novo. Porque nós servimos um Deus que do pequeno pode fazer coisas grandes. E louvado é o nome do Senhor por isso. Quando Elias estava orando no monte, ele por 7 vezes pediu para o servo dele: vai lá e olha se vem chuva. E o servo foi: eu não vejo nada. Voltou, a segunda vez: eu não vejo nada. Na 7ª vez ele voltou e disse: eu vejo, mas é uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Não é no formato da mão de um homem, porque poderia ser uma nuvem muito grande no formato da mão de um homem, mas era uma nuvem do tamanho da minha mão. E Elias, que era um homem de Deus, ele olhou para aquilo e falou: é um sinal que vem uma grande chuva, porque ele enxergava que aquilo já era um agir de Deus. E a obra missionária começa pequeno, com pessoas simples, com pouco recurso, mas disso Deus pode fazer grandes coisas, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos e tocados por Deus mais uma vez, quando eles estão direcionados para a mão do homem e não para a mão de Deus. A gente que é envolvido com missões, a gente tem a tendência de esperar grandes coisas de pessoas que têm muito. E às vezes, fazendo a obra missionária, a gente pode esperar que as pessoas que vão nos ajudar, que vão ser os braços direitos, serão os empresários, serão aquelas pessoas que mais têm. E eu aprendi, fazendo a obra de Deus, que nem sempre vai vir o recurso desses lugares. Porque a obra missionária não é feita com aqueles que mais têm, mas é pessoas que, tendo muito ou tendo pouco, têm o coração aberto para semear naquilo que é de Deus. Na grande multidão, Jesus encontrou um jovem que tinha 5 pães e 2 peixes, mas que tinha um coração aberto para poder ofertar na obra do Senhor. Quando Deus quis sustentar o profeta Elias, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que Deus escolheu para sustentar ele uma viúva, que não tinha nada senão uma botija com um pouco de azeite e um pouco de farinha na panela. Mas Deus mandou ele lá, e Deus usou uma viúva que não tinha quase nada para sustentar aquele missionário,
para mostrar para nós que Deus não procura os que mais têm, os que pouco têm. Deus procura pessoas que têm o coração aberto e disposto para ajudar. E fazer missões, e os irmãos aqui que estão na frente, não pode fazer com que nós olhamos para os grandes, olha para a mão do homem, porque o nosso recurso sempre vai vir da mão de Deus, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus usa uma viúva, se não tiver viúva ele manda os corvos, mas que a providência de Deus vai vir, ela vai vir, louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu quero contar uma experiência para os irmãos aqui, como Deus cuida, e às vezes vem da onde a gente menos espera. Em outubro de 2025, eu ia viajar para a Argentina para participar de uma viagem missionária, de ônibus, 55 brasileiros, um argentino, e nós iríamos para poder fazer missão, a obra missionária lá em Santiago del Estero, 2.942 quilômetros daqui. Entramos no ônibus ali em Muriaé e fomos para poder viajar essa viagem. 3 dias de viagem, 3 dias diretos, saímos domingo, 4 horas da tarde, chegamos lá na quarta-feira, 4 horas da tarde, 3 dias dentro do ônibus, só parando para almoçar, tomando café, e viajar com crente é uma bênção, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, mesmo que você não conhece, você está em família, é tremendo, como que é a comunhão do povo de Deus. Só que antes de viajar, eu paguei a minha viagem 10 meses, ficou por R$ 1.800, eu paguei R$ 180 por mês, todo mês eu pagava, e graças a Deus, irmãos, eu tenho um bom emprego, trabalho na CBA, estou com a minha vida, né, trabalhando, sou muito seguro, tranquilo. E quando foi chegando a época da viagem, a minha avó, no mês de maio, morre. Eu morava com a minha avó, a casa dela fica lá. E aí, eu juntei com meu pai, a minha mãe, a gente conversou e falou assim, vamos comprar a casa da avó? Eu falei com eles concordaram. Só que para mim comprar uma casa junto com meus pais, eu tive que vender tudo que eu tinha, tudo. Eu vendi minha moto, eu peguei tudo que eu tinha no banco, e mesmo tendo um bom emprego, irmãos, glória a Deus, eu fiquei zerado, não tinha nada. E chegando a viagem missionária, eu não tinha. E eu fui e falei, Deus, eu vou precisar fazer uma oração aqui que eu não tenho costume de fazer, mas eu preciso de dinheiro, Jesus. E meu pai tem uma história, eu contar isso aqui hoje é um milagre, porque meu pai, há 14 anos atrás, meu pai quebrou, perdeu tudo que ele tinha, né, pai? Passamos dificuldade de ganhar a cesta básica em casa, enfim, mas Deus foi trabalhando e com o tempo Deus foi abençoando, enfim, irmãos, não tem muito, né, mas não faltava. E aí comecei a orar. E o pastor da viagem começou a mandar assim no grupo, irmãos, vocês têm que avisar a mulher da Duanda lá, quanto vocês vão trocar em reais na fronteira para vocês poderem entrar na Argentina. E começou a apertar todo dia. E eu não tenho nada. A viagem chegando e eu não tenho nada. E eu comecei, Senhor, provê para mim, pai. Eu preciso de dinheiro, eu vou fazer a obra do Senhor, eu não tenho condição. Precisava que o Senhor abrisse a porta para mim. E aí, o pastor falou, você manda mensagem aí, hoje é o último dia. Eu peguei o celular lá no serviço, fiz uma oração. Senhor, vou mandar mensagem. Aí mandei, bom dia, eu sou Marco Aurélio, estou na viagem com o pastor Eduardo, eu preciso trocar o dinheiro para poder entrar na Argentina. E a mulher mandou assim, quanto que você vai trocar? Aí eu fiquei mais ou menos 1 hora depois orando, no serviço, abaixava a cabeça, Senhor, me ajuda, eu preciso responder ela. E aí eu falei assim, Senhor, eu vou jogar alto, eu vou ficar lá 12 dias, eu vou falar com ela que eu preciso de R$700. E joguei alto, irmãos, R$700, para quem vai a turismo, né, isso não é nada, você gasta rapidamente, mas R$700 para poder se alimentar e fazer a obra ali, eu pensei assim, vai dar. Isso foi dia 9 de outubro de 2025, com o coração apertado, a viagem já era dia 12, coração apertado, meu Deus, o que vai ser? No dia 10 de outubro, sem ninguém saber de nada, eu não contei isso para ninguém, eu recebo uma mensagem no meu celular assim, paz do Senhor, Marco Aurélio. Aí eu, paz do Senhor, irmão, me envia seu Pix. Aí eu, para que você quer meu Pix, irmão? É porque você vai fazer uma viagem missionária e eu queria te ajudar. E eu falei assim, ué, irmão, benção pura, vou te mandar aí meu Pix.
Quanto vocês acham que o irmão me mandou? Exatamente R$700. Igual eu falei com os irmãos, ao longo da minha caminhada com Deus, eu não preciso ficar orando assim, Deus me dá dinheiro, mas Deus mostrou que o dia que eu precisar, se o meu coração estiver nas coisas dele, Ele não vai deixar faltar nada, irmãos. A gente foi fazer um almoço do Congresso de Missões nosso aqui, na nossa sede aqui, e eu ajudo o pastor Demétrios lá, e aí a gente teve uma dificuldade lá, que a igreja está com algumas outras construções e tal, a igreja não podia fornecer o dinheiro para o almoço, e eu mandei mensagem para o irmão, e falei assim, irmão, quanto você acha que fica um almoço, para a gente dar o almoço de graça para os irmãos, depois da manhã missionária? E o irmão falou assim, fica R$850, eu falei, R$850, compra uns Guaraná e tal, vai dar uns R$1.000, né, a gente faz o almoço. O irmão me mandou mensagem no celular e falou assim, irmão, eu acho que não vai dar para a gente fazer não, a gente está sem dinheiro e tal. E eu fui ouvir o áudio dele na segunda-feira, de segunda para terça, de madrugada. E aí eu acordei de madrugada, foi recente agora. E de madrugada eu ouvi o áudio, não vai dar para a gente fazer, e eu dobrei meu joelho em cima da cama e falei, Deus, a gente queria tanto fazer esse almoço para os irmãos poderem comer, vai estar amanhã missionária lá, só que a gente não tem dinheiro, pai. E como que a gente vai fazer, Senhor? O Senhor podia trabalhar aí e tal, e fui para o serviço na terça-feira, trabalhei o dia inteiro. Quando eu cheguei de tarde em casa, era 5:30 da tarde, meu celular toca. Aí eu pego o celular, a ligação já tinha caído. A minha mãe estava lá em casa na hora, eu mandei mensagem assim para o irmão, Pai do Senhor, irmão, o que você está mandando? O irmão foi e falou assim comigo assim, ô irmão, vou te ligar. Aí ligou, pai disse, irmão, eu estava lavando o banheiro aqui da minha casa, esse irmão é abençoado, né? Ele lava o banheiro, está lavando o banheiro aqui, e Deus tocou no meu coração para eu te ligar. Vocês estão precisando de alguma coisa para o congresso? Falei, não, irmão, está na bênção. Os pastores que vão vir da Argentina, a gente já arrumou oferta para poder trazer eles, está tudo na bênção e tal. O irmão, não, mas eu estou sentindo no meu coração que eu preciso ajudar. Me passa o Pix aí. Mandei o Pix para ele. Ele me mandou R$500. Eu falei, glória a Deus. Aí ele falou, irmãos, tem mais uns irmãos aqui que quer ajudar, amanhã eu te mando o resto. Eu falei, amém. Acordei de manhã, o celular tinha recebido outro Pix, mais R$500. Nós fizemos o almoço ali, e glória a Deus, os irmãos comeram, sobrou, e Deus abençoou muito. Esse é o Deus que a gente serve. Eu vi o missionário falar isso, eu achava que era doideira. Eu falava, não, esse homem, será que esse trem acontece mesmo? A pessoa precisar pagar um boleto, não ter dinheiro, mas está ali na obra, o dinheiro cair. E eu acho que se eu sentar aqui para ouvir o pastor Everton, ouvir o pastor Marcel, ouvir os irmãos que contar, vão ter várias histórias de momentos que talvez chegou ali, meu Deus, como eu vou fazer? E o recurso apareceu. Por quê? Porque vem da mão de Deus, irmãos. Essa obra, ela é de Deus. E Deus falou, minha é a prata, meu é o ouro. O que Deus busca? Pessoas que acreditam nisso, irmão. Pessoas que olham para as mãos dele, não para a mão do homem. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos quando falamos de missões e só enxergamos as dificuldades. Quando Moisés mandou os vigias espiar a terra, nós conhecemos, 12 homens foram espiar a terra prometida. Perdão, irmãos. Quando chegaram lá, a terra era boa, viram que a terra manava leite e mel, pegaram um cacho de uva que 2 homens foram necessários para carregar ele, pendurado numa varinha. A terra era tremenda, mas quando chegaram para Moisés, qual foi o relatório deles? Essa terra não dá para a gente não. Por quê? Tem gigantes lá, os descendentes de Anak moram lá. Nós perto deles somos como gafanhotos. E o povo, o coração do povo começou a se turbar, olharam para as dificuldades. Mas havia 2 homens ali que os olhos dele eram diferentes, Josué e Calebe. Eles não olhavam as dificuldades, eles falavam assim, não, mas Deus falou que ia nos dar essa terra. Se nós fizermos a vontade do Senhor, os inimigos serão nada diante de nós. A terra é boa, mana leite e mel. E quando falamos de missões, não podemos olhar só as dificuldades. Porque missão, ela começa difícil, ela se torna impossível e então ela acontece. Missão começa difícil, se torna impossível e então ela acontece. Fazer a obra missionária é algo que nós vamos deparar com muita dificuldade, nós vamos deparar com muitas complicações, nós vamos andar no campo da impossibilidade, mas nós vamos ver a mão de Deus abrir os caminhos para nós passar.
Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos quando nós não enxergamos o valor de uma alma. Para Deus, irmãos, 99 não é 100. Para Deus, o pastor que tinha 100 ovelhas, ao contar e ver que estava faltando uma, ele largou as 99 para poder buscar aquela que estava faltando. Para nós, de 99 para 100 é a distância de um número. Para Deus isso é tão importante que ele fez o filho dele descer do céu, para poder morrer numa cruz, para resgatar esse um que estava faltando. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Quando nós estávamos voltando da Argentina, dentro do ônibus, nós víamos na segunda-feira, o pastor falou assim: irmãos, para a gente ganhar tempo, vamos fazer as marmitex e a gente já vai comendo no caminho mesmo. Já vai comer, para nós poder ganhar tempo. Instruído por Deus, irmãos, de manhã cedinho, quando nós fomos sair para vir embora na segunda-feira, cada irmão foi lá e pegou sua marmitexzinha. Cada um tinha a sua. O ônibus ficou num cheirinho de almoço enquanto a gente viajou. Quando deu 11 horas da manhã, o ônibus foi, parou. E lá, irmãos, as cidades são distantes, é muito plano, então você olha, parece um deserto. Um sol que só Jesus. A minha boca rachou tudo, de tanto calor que fazia lá. Parou o ônibus. O que aconteceu que esse ônibus parou? Para nossa segurança, a Argentina é um país que vive uma dificuldade financeira muito grande, lá tem muito roubo. A igreja lá, uma igreja que eu fui, ela não tinha porta, ela só tinha o púlpito, um púlpito de madeira. Os ladrões foram lá e roubaram o púlpito, levaram ele embora. Aí ela tinha a telha, o pastor chegou lá num dia, porque eu fui lá ajudar ele a pôr um cadeado mais forte lá. Quando o pastor voltou no outro dia, os ladrões estavam roubando as telhas da igreja. E ele chegou e já tocou eles montou na motinha e vazou. Muito roubo. Por causa do roubo, para a nossa segurança, nós escolhemos deixar o ônibus no pátio das polícias, porque assim o ônibus fica seguro. O que aconteceu? Os ladrões foram lá no pátio das polícias e roubaram o combustível do ônibus. Nós viemos, o motorista não viu, não percebeu, com certeza foi Deus que não deixou ele ver, tocou o ônibus, quando deu 11 horas da manhã, na hora do almoço, o ônibus parou no meio do asfalto. Para a glória de Deus, nós olhamos assim, tinha algumas árvores fazendo sombra. O que nós fez? Vamos para debaixo dessas árvores e vamos almoçar. Alguns crentes, normal, começaram a murmurar, mas outros falaram: não, Deus está no controle, vai dar certo. O que o motorista resolveu fazer? Vamos pedir uma carona, vamos até o posto mais próximo, compra combustível, abastece o ônibus e segue, até chegar em outro e encher o tanque. Passou uma carreta, ele pediu carona, o carreteiro não deu. Passou um outro carro, pediu carona, também não deu. Passou um terceiro carro, um casal de senhores, um senhorzinho e uma senhora. E eles pediram carona, eles parou. E aí eles entrou, o motorista e o jovem argentino que estava com a gente, para poder ir até o posto mais próximo comprar o combustível. Quando eles estavam ali, o senhorzinho perguntou: o que vocês estão fazendo nesse ônibus? E aí o jovem argentino falou: nós somos uma caravana de missioneiros. Estamos vindo do Brasil, viemos aqui em Santiago del Estero, estamos voltando. Quando ele falou isso, o senhorzinho começou a chorar. Começou a chorar, e falou assim: que bom que vocês estão aqui. Ele, sem entender nada, falou: por quê? E ele falou assim: porque eu estou com uma filha lá em casa, ela tem 30 anos de idade, e ela não levanta mais, ela não anda, ela só mexe a cabeça, e ela consegue falar, mas a minha filha já está desenganada pela medicina, eu não sei mais o que fazer, e eu queria que vocês fossem orar por ela. E o irmão falou assim: amém, eu oro sim, e orou no carro. Mas quando ele falou: eu queria que vocês fossem lá e orassem por ela, ele estava falando: eu quero levar vocês lá para orar por ela. E assim ele fez, ele parou o carro na porta da casa dele, e falou: vem cá e ora pela minha filha. E eles entraram lá na casa, quando chegaram ali, aquela mulher deitada, não mexia nada, só ouvia e falava, e eles perguntaram se ela aceitava a oração, ela falou que aceitava, e eles começaram a orar. E a jovem começou a chorar, e foi chorando, e eles perguntavam: você quer aceitar Jesus como Salvador da sua vida?
E aquela jovem em prantos começou a aceitar Jesus ali, falando que recebia o Senhor Jesus como Salvador. Quando eles olharam para trás, o pai dela em lágrimas também, recebendo a Jesus como Salvador. Eles saíram dali, compraram combustível, vieram abastecer o ônibus e a gente foi seguir viagem, a gente não sabia de nada. Mas aí de repente o motorista entrou no ônibus, pegou um microfonezinho, que já tinha até um microfone, e contou para a gente o testemunho. E Deus ali naquele dia trouxe mais uma vez no nosso coração o valor de uma alma para ele. Por causa daquela jovem que estava na cama, que eu não sei o nome dela. Deus parou um ônibus com 56 pessoas, deixou a gente ali debaixo da árvore almoçando, porque tinha uma alma que precisava ser alcançada pelo Evangelho. Esse é o maior milagre. O segundo, que agora é menor, uma semana depois a mãe da jovem manda mensagem para esse jovem argentino e fala com ele assim: olha essa foto, a menina já estava de pé, para a glória de Deus, aquela que era desenganada já estava caminhando. Esse é o Deus que nós estamos falando aqui, é o Deus que muda histórias, é o Deus que faz coisas grandes, que pode fazer coisas tremendas através de uma alma. Eu não sei se os irmãos conhecem, caminhando por fim aqui, a maior igreja pentecostal do mundo fica na Coreia do Sul, lá em Seul, né, capital. E ela foi fundada por um homem chamado Paul Yong-Chu. E esse homem, ele era um jovem budista, de uma família budista, e ele com 17 anos, ele foi diagnosticado com tuberculose. E a história dele diz que o médico falou com ele: você vai para casa que você tem de 3 a 6 meses de vida. E não tem mais o que fazer, a família dele não tinha recurso, e ele foi para casa e ficou lá. E ele orava, porque ele era budista, e pedia a Buda, falava, mas parecia que Buda não ouvia ele, nada mudava. E um dia ele olhou para o céu e fez uma oração e falou: Deus, se o Senhor existe, faz algo na minha vida. Em menos de uma semana, bateu na porta da casa dele. Era uma jovem que estudava no ensino médio, e ela bateu ali, e ela falou que Deus estava movendo o coração dela para visitar aquela casa. Ela conversou um pouco com a mãe dele, e de repente ela chegou no quarto, e ela foi pregar para aquele rapaz, um jovem desenganado pela medicina, que não tinha recursos, já esperando a morte, e ela foi e apresentou Jesus para ele. Ele, no momento ali, começou com a rejeição, mas ela foi todos os dias ali, ela ia e chorava e orava por ele, e até que um dia ela deu uma Bíblia para ele de presente, e ela nunca mais voltou, ele nunca mais viu ela. Mas ele começou a ler aquela Bíblia em casa, leu Mateus, Marcos, Lucas, João, e nisso ele foi, um dia no quarto, ele começou a orar, e ele foi visitado pelo Espírito Santo ali no quarto. Deus curou ele da tuberculose, aquele homem começou a servir a Jesus, e dali, de um homem, um jovem desenganado pela medicina, que não tinha condição financeira, surgiu o pastor da maior igreja pentecostal do mundo, que foi ganho por Jesus através de uma jovem, que ele nem sabe o nome dela, uma jovem que ele nunca mais viu. Um dia pregando, perguntaram a ele o que ele queria, quando ele chegasse no céu, pedir para Jesus, sendo o pastor da maior igreja pentecostal do mundo, e ele falou: eu queria que Jesus me apresentasse aquela jovem, porque eu queria agradecer ela, porque ela foi lá em casa e me deu uma Bíblia, aquilo mudou a minha história. Deus pode fazer grandes coisas, Deus pode levantar grandes pessoas, em cenários que muitas das vezes para a gente é pequeno, é impossível, mas Deus pode fazer, porque o nosso Deus é o Deus que trabalha nas impossibilidades mesmo. E nós precisamos, é o último ponto aqui, receber um segundo toque de Jesus, quando o assunto de missões só funciona na nossa vida, quando nós marcamos na nossa agenda. Muitas vezes nós nos tornamos missionários, quando nós marcamos o evangelismo, quando nós estamos no culto de missões, quando nós estamos fazendo isso, aquilo, um evento da igreja. Só que missões não acontecem somente no dia que a gente marca na agenda. Porque eu conheço uma história na Bíblia de um homem que saiu de Jerusalém, destino a Jericó, e ele foi assaltado, espancado e deixado para morrer à beira do caminho. Por aquele caminho desceu um sacerdote e desceu um levita, mas não era culto de missões aquele dia, não era dia de evangelismo, eles não tinham saído de casa programado a evangelizar, e quando eles viram aquele homem na beira do caminho, eles seguiram como se nada tivesse acontecido. E naquele mesmo caminho veio um samaritano,
um homem que também tinha os seus compromissos, que também tinha suas coisas para fazer, que era estrangeiro, estava doido para chegar em casa. Mas quando viu aquela situação, mesmo não sendo um culto de missões naquele dia, mesmo não sendo o dia do evangelismo, ele entendeu que aquela vida se cruzou o caminho dele, era porque Deus tinha algo para fazer através dele na vida daquela pessoa. E o que eu quero dizer para os irmãos é que o evangelismo é feito sim nos dias que nós nos programamos, é feito sim nos dias da nossa agenda, é feito sim no culto de missões. Mas muitas vezes as missões vai entrar no seu caminho, na sua vida, num dia que você não programou, num momento que você não estava esperando, num momento que não estava ali na sua agenda, mas você de repente se depara com aquela situação. E dependendo da forma que você reagir, você glorifica ou não o nome do Senhor Jesus. Pode ser quando você sair desse culto aqui, como eu preguei na igreja do pastor Robson, lá em cima no escolar, e quando eu estava indo embora, uma cinquentinha, uma motinha que eu comprei, uma cinquentinha, 50 km por hora no asfalto, indo embora, vejo tudo, dá para contar os parafusos da roda, devagarzinho, e de repente eu me deparo com um Gol parado na beira do caminho, e eu olho aquela situação, eu falei, eu posso parar tranquilo, vai roubar o que de mim? Eu paro a minha motinha e jogo o farol na cara dele. É um jovem que está vindo de Tuitinga bêbado, e ele não consegue trocar o pneu do carro, ele bateu na canaleta ali, e não consegue trocar o pneu, porque ele está bêbado, o celular está descarregado, e eu olho aquela situação, eu falei, eu vou te ajudar, irmão, pode sentar aí, e eu vou e troco o pneu do carro dele, e ele vira para mim e fala assim, você é um anjo, que Deus mandou aqui para me ajudar, estava bêbado, meu irmão, não? E eu falei, eu posso orar pela sua vida? E ele, pode sim, minha mãe é da igreja, só eu que não sou. Falei, não, mas Deus tem uma obra na sua vida, te deu livramento, Deus marcou esse encontro aqui para a gente poder se encontrar aqui, eu orei por ele, falei, vai em paz. Quando ele ligou o carro e saiu, eu falei, meu Deus, e se esse homem bater agora aí? Talvez se eu tinha dado um livramento para ele, eu estou jogando aí na prova. Vai com ele, Jesus, bota um anjo aí nesse carro aí, para levar esse homem até chegar em Miraí. E glória a Deus, ele chegou em Miraí, nós foi para o Careça esse dia, topando com o bêbado na estrada de novo. Não mudou ainda não, mas eu creio que a oração da mãe dele vai alcançar ele, em nome de Jesus. Estou indo para Muriaé, um colega meu vai fazer um almoço lá, um churrasco, não uma janta, perdão, um churrasco, uma janta, e eu estou atrasado, mas de repente passando ali na estrada mineradora, topo com um carreteiro que está perdido, o GPS bugou tudo, ele está indo para a cidade de Rodeiro, mas não sabe como sair dali. E eu estou atrasado, mas eu olhei para ele e falei, eu preciso ajudar esse homem a pegar a estrada do asfalto ali. E eu resolvo ajudar ele. E naquela mesma semana, um aconteceu no domingo, o outro aconteceu na quinta. Eu levo aquele homem até o asfalto, quando eu desço, ele vira para mim e fala assim, você é um anjo que Deus colocou na minha vida. E eu escuto pela segunda vez na mesma semana, e eu falei, só não, irmão. Pode saber que você tem um amigo lá no Paraná, quando você for lá, pode me procurar. Eu falei, amém, glória a Deus por isso. Nos 2 dias eu não programei, eu estava indo embora do culto, doido para chegar em casa, no outro eu estava indo para um churrasco, atrasado, mas missões cruzou o meu caminho, estava ali, e Deus esperou de mim uma atitude. E missões são feitas com pessoas que têm cargos, são feitas com aqueles que estão aqui em cima, mas missões são feitas por toda a igreja. E pode ser que amanhã lá no seu trabalho, na sua escola, aonde você for, missões vai cruzar o seu caminho, e Deus espera de você uma reação. E se nós não o enxergamos assim, nós precisamos receber um segundo toque de Deus aqui nessa vida. E eu preciso muito desse toque de Deus aqui na minha vida. Eu preciso. E para encerrar, eu peço que você fique de pé. Peça a Deus para tocar na sua vida hoje pela segunda vez, para que ao falarmos de missão, ao tratar sobre esse assunto, nós podemos enxergar como Deus enxerga, e principalmente nós possamos viver isso. Senhor, eis-me aqui, eu apresento a minha vida nas tuas mãos, e toda a igreja também, Pai. Que o Senhor possa tocar nos nossos olhos, Pai. Deus, que nós possamos ser pessoas que olham, Deus, e vê uma alma, Deus, como o Senhor vê, que entende o valor que ela tem, Deus. Que os nossos olhos não estejam nas dificuldades, meu Pai, mas sim nessa terra que mana leite e mel. Tem dificuldade, mas tem a provisão do Senhor.
Que os nossos olhos, meu Deus, possam enxergar como o Senhor vê, Pai. E por mais que nós já estamos aqui, eu creio que nós precisamos ter os nossos olhos abertos, nossos olhos tocados para enxergar como nitidez, Pai. Porque muitas das vezes nós enxergamos como árvores, coisas materiais, mas não são árvores, são almas, Pai. São vidas, são pessoas que o Senhor morreu na cruz para poder dar para elas a oportunidade de salvação. Abra os nossos olhos nessa noite aqui nesse lugar, Pai. Abra os meus olhos, Pai. E assim eu oro e eu entrego, meu Pai, nas Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, irmãos. Muito obrigado, irmãos, por essa oportunidade. Muito obrigado, pastor Marcelo e toda a igreja. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos foram abençoados nessa noite? Deus abençoe Diácono Marco Aurélio. Em nome de Jesus. Fui edificado, irmãos. Aleluia. E o Senhor falava no meu coração, esse cego, enquanto ele precisou do segundo toque, ele estava vendo as pessoas como árvores. Enquanto você vê pessoas como objetos, você ainda vai precisar do segundo toque. As pessoas não são objetos. As pessoas não são árvores. Elas têm sentimento. Elas choram. Elas estão em depressão. Aleluia. O Senhor está aqui. Que Deus possa levantar a nossa vida para a glória e louvor do nome do Senhor. Aleluia. Esse solo aí eu quero cantar então. Deixa eu compor um hino pra você. Não sei a forma que você entrou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi. Espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote, fingiu que não viu. E estava com pressa, tinha prioridade. Mas faltava amor, essa é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção pra Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo. Mas como a si mesmo, o próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote. Não tinha remédio para sarar a dor. Com as mãos vazias ele prosseguiu. E alguém caído pelo chão continuou. Aleluia, Deus está aqui nessa noite. Oh, o Espírito da verdade convence o nosso coração. Olha o que vai acontecer. No mesmo lugar o bom samaritano vem. Não sei o nome da sua religião. Não sei como ele cantava, se muito bem orava. Só sei que ocupadas estavam suas mãos. Dentro dele havia muita compaixão. Quebrando o protocolo, se aproximou do homem ferido. Ele foi até o chão. Derramou azeite, vinho em suas feridas. Estancou teu sangue e te levantou. Fez da sua vida a essência dele. O bom samaritano de você cuidou. Não pra sua aparência. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Pro seu valor, você é precioso. Aleluia.
Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair, Deus te levanta nessa noite. A minha oração é que Deus levante o seu coração para que você seja um missionário para a glória e louvor do nome do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Levanta a nossa igreja, Senhor. Levanta o teu povo como missionários. Desperta essa essência missionária no nosso coração, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, domingo pela manhã nós temos a escola bíblica dominical. Às 9 da manhã estaremos aqui encerrando a carta de Paulo, o início da igreja de Éfeso. Tem curso de membresia acontecendo, curso de batismo, em nome de Jesus, classe das crianças. Vem para a escola dominical, irmãos, aprender a palavra de Deus, crescer com a gente, em nome de Jesus. Está tendo curso de líderes também, louvado seja o nome do Senhor por isso. E domingo à noite nós estaremos aqui celebrando ao Senhor, em nome de Jesus, porque a Espanha vai fazer uns 3-0 na Argentina. Coitado do missionário. Ele é brasileiro. Missionário argentino, está com o coração lá na Argentina. Mas vem para o culto adorar o nome do Senhor. Deus abençoe, pastor, presbítero, diácono, em nome de Jesus, que a mão de Deus continue sobre vocês. Vocês são uma bênção em nome de Jesus, amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz... Está encerrado. Deus abençoe. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor em nome de Jesus.